Oi gente, tudo bom? Então eu vim aqui mostrar pra vocês que eu peguei uma encomenda sem ter máquina de costura, é isso mesmo. Consegui pegar essa encomenda aqui. E eu vou contar pra vocês aí no vídeo tudinho o que aconteceu, toda a história pra me conseguir essa encomenda enorme. Ela foi bem grande mesmo, então acompanha aí no vídeo. Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou Renata e eu vou contar pra vocês essa história maluca de como eu consegui essa encomenda enorme, mesmo sem ter uma máquina de costura. Eu fiz alguns vídeos da produção, eu costurando todas essas bolsas, né? E eu vou contar aqui pra vocês a história de como que eu consegui uma encomenda, mesmo sem ter o meu ateliê. Então, como vocês sabem, eu vendi o meu ateliê, já contei aqui em outro vídeo no canal, dos motivos de eu ter vendido. O meu ateliê já era grande, quando eu vendi, o meu Instagram tinha quase 6.000 seguidores, enfim, eu tinha bastante encomenda, já tinha até pessoas trabalhando comigo, mas eu precisei vender. E para mim conseguir essa costura, né? Foi através de uma pessoa, da minha cunhada. Ela também trabalha com costura criativa, mas ela trabalha um pouco diferente de como eu trabalhava no meu ateliê. Ela produz brindes personalizados com a sublimação, né? Ela também faz no sintético, e os produtos dela são maravilhosos também. E ela pegou uma encomenda bem grande de 390 bolsinhas personalizadas para o Dia das Crianças. Ela também tem um outro empreendimento, né? E aí ela me ligou, mandou mensagem para mim: Renata, preciso da sua ajuda. Eu estou com uma encomenda bem grande e aí eu quero saber se você me ajudaria para eu poder pegar essa encomenda, porque eu tenho outras também e eu não vou dar conta. E eu falei: tudo bem, vamos lá. Só que eram 390 bolsinhas, né, estampadas. Não tinha viés, não tinha, era costura simples, né, somente fechamento. No caso, fole, zíper, alça, era somente isso. O que ficou para mim fazer foi só a parte da costura mesmo. Toda a parte de corte, separação de material, a estampa, foi feito pela minha cunhada e a família dela, que trabalham com isso. A minha parte era apenas costurar. E eu falei pra ela: mano, mas e a máquina? Aí ela falou: não, eu levo uma máquina pra tua casa. Ela tem várias máquinas. Inclusive ela tem uma máquina, 2 máquinas de transporte duplo, né? Que lá no ateliê dela, que facilita bastante a produção. E ela trouxe uma dessas máquinas. A gente não mora assim tão perto, mas também não é tão longe, enfim, uma da outra. Claro, precisou de frete. Ela trouxe a máquina para minha casa e eu topei. E começou a loucura. Por quê? Porque nós tínhamos apenas 7 dias, quase 8 ali, para produzir essas 390 bolsinhas. Gente, foi uma loucura total. Graças a Deus nós tivemos, aqui na minha cidade, a gente teve alguns dias de feriado, né? E aí eu aproveitei esse feriado para mim produzir. Nós tivemos um dia de feriado e o final de semana, fora a outra semana. E como vocês sabem, eu trabalho, eu sou funcionária pública, e aí eu tive que virar nos 30 para entregar essa encomenda. Foi bem corrido, muito cansativo, mas no final deu tudo certo. Eu fiz toda a parte de costura. O meu marido me ajudou em casa, porque eu tenho uma filha pequena de 3 anos. Ele me ajudou, fez comida, porque, gente, eu fiquei virada. Praticamente, quando eu chegava do trabalho, eu sentava na máquina ali por volta das 7 horas da noite e eu me levantava só 11 horas, meia-noite da máquina, para poder dar conta de todo o processo. Mas ainda teve muitos contratempos. Se como teve,
O primeiro contratempo, eu fiquei doente. Nos primeiros dias logo, eu comecei a ficar muito gripada. E eu não sei se foi por conta do material, algum material que me deu alergia, não sei. Mas eu comecei a ficar bastante gripada. E eu não podia parar. Eu tinha uma meta para bater diária. E nos 2 primeiros dias, no primeiro dia eu consegui bater a meta, né? Porém, no segundo dia, a minha cunhada ainda não tinha terminado de cortar. Ela pegou a encomenda num dia, nesse mesmo dia ela trouxe a máquina para minha casa e ela já tinha alguns materiais cortados e ela mandou para mim e falou: Renata, começa a colocar zíper, colocar vivo nas outras partes, e a parte da frente, que é a sublimação, eu levo depois, mas pelo menos tu já vai adiantando. E eu, ok, tudo bem, comecei a fazer. E ela atrasou um pouco, porque claro, gente, era 390 estampas para fazer em 2 dias, sendo que ela também tem um outro negócio que ela trabalha, né? Ela só podia produzir à noite, então foi tudo muito corrido. E aí foi o primeiro erro, né, na nossa produção. Eu cheguei a fazer 100 bolsinhas com um fechamento errado. Eu comecei a fechar pela parte de trás e depois colocando a frente. A parte da frente ela tem um zíper e o fechamento da bolsa que tem o zíper, que tem um zíper no fole, assim na beirada, como foi essa bolsinha, geralmente a gente, para facilitar, a gente começa pela parte do zíper e não pela parte que não tem o zíper. Por quê? Porque depois você consegue fazer a abertura desse canal de zíper, né? E essa abertura vai te ajudar a fazer o fechamento da parte de trás, que é 100% o fechamento. Ele não vai ter a abertura do zíper para te ajudar. Então essas 100 bolsinhas foram feitas com o fechamento errado. Então já começamos com esse erro. E por conta desse erro, nós praticamente perdemos 2 dias de trabalho. Foi bem difícil a gente recuperar. Eu entrei em contato com ela e falei: mana, não vai dar. Não vou conseguir entregar. Eu perdi muito tempo, eu perdi 1 dia e meio, basicamente, tentando fechar essas 100 bolsas, o que era pra gente já estar bem mais avançado. E aí ela falou bem assim pra mim: não, Renata, pode deixar que a gente vai dar um jeito. E aí nós entramos em contato com a minha sogra, que é mãe dela. Entramos em contato com a minha sogra. Ela pegou essas 100 bolsinhas, traz pra cá a parte da frente, que eu vou fechar. E aí nós levamos lá pra ela, e ela também trabalha, e nas horas vagas ela disse que ia fechar, mas ela tem uma máquina de transporte simples, né? Uma reta industrial simples. Então, né, o que aconteceu? Ela levou, e aí eu fiquei com as 290. A minha cunhada falou: eu vou te ajudar. Eu passo algumas para mim e eu vou ver o que eu faço aqui. Então ela ficou com 50 e as outras eu fiquei comigo. E aí foi isso, gente. E comecei a trabalhar. E lá na frente teve mais um acontecimento assim que foi bem complicado. Faltou energia na minha casa e faltou energia também na casa da minha cunhada. Então, mais um tempo de atraso. Então, devido a tudo isso, a gente perdeu bastante tempo e a gente perdemos a meta, né, da semana, do dia que a gente colocou ali, aquela meta de todo dia fechar, e era mais ou menos umas 30 para fechar por dia. E a gente não batia a meta e tava só piorando. E aí no final, né, graças a Deus a gente conseguiu. Porém, teve mais uma outra situação. A minha cunhada, ela resolveu passar essa parte do fechamento toda pra mim, né? Porque
ela tinha outras encomendas. Ela tinha fechado algumas outras encomendas para o Dia dos Professores, que é ali bem pertinho, né? E ela falou assim pra mim: Renata, eu deixei de fazer essas outras encomendas pra fazer com você, ou pra te ajudar. E, enfim, ela acertou comigo: não, quando terminar essa encomenda, tu vai me ajudar a fazer as outras. Eu falei: porque senão não vai dar tempo, não vou conseguir. Eu falei: tudo bem, beleza, gente, né? Ajuda. E assim eu consegui a minha segunda encomenda. E aí a gente partiu. Depois que finalizou essas daí, emendamos, já engatamos a outra, porque eram 32 térmicas, bolsas térmicas para o Dia dos Professores. E era fechamento com viés, era um fechamento assim, aparentemente mais fácil, porém, vocês sabem que o viés ele é um pouco mais delicado, você tem que fazer com um pouco mais de paciência, para que não fique uma costura muito aparente, para que não fique uma costura feia, né? E assim, nós fizemos, né, essas duas encomendas, entregamos na data certa, porque nem podia entregar atrasado. Perdão, minto. Teve uma parte da primeira encomenda, das bolsinhas, que nós entregamos já praticamente no dia que ela ia entregar para as crianças, né? A gente conversou com a moça, ela: não, tudo bem, vocês me entregam essas últimas 50 no dia que não tem problema, e assim foi. Mas o importante é que deu certo, entregamos tudo certinho, foi tudo muito bacana, porque a gente conseguiu cumprir, né, ali com a data. Porém, né, teve consequências esses dias que eu fiquei, além do extremo cansaço, eu e a minha cunhada, claro, eu ainda fiquei muito doente. Depois desses dias de trabalho intenso, eu fiquei com uma inflamação, né, eu tenho problemas de sinusite, eu fiquei uma inflamação que me acarretou aí uns 30 dias bem gripados. Gente, foi bem complicado eu sair, né, dessa situação. Mas foi essa a história. Eu quero dizer pra vocês, assim, que quando a gente tem amor por aquilo que a gente faz, a gente, não importa as circunstâncias, a gente quer fazer, né? E foi isso que aconteceu comigo nessa encomenda. Foi muito bom fazer. Teve momentos em que eu fiquei desesperada. Ai, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu peguei essa encomenda? Porque ela disse pra mim: Renata, eu só vou fechar essa encomenda se você me ajudar. Então, basicamente eu disse: vamos lá, vamos, vai dar certo. E aí ela fechou a encomenda. Mas, enfim, eu não me arrependo. Foi muito bom, porque eu consegui tirar o atraso dos meses que eu fiquei sem costurar. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa história maluca. E vocês vão ficar aí no finalzinho do vídeo com algumas imagens claro, né, das bolsas que a gente produziu, ok? Então, nós vamos estar crescendo aqui no canal e eu conto com a ajuda de vocês. Então, se inscreve aí no canal, curte e compartilha com alguém, porque a gente vai ter, sim, muito mais conteúdo e eu tenho muitas novidades para contar para vocês, certo? Beijinhos a todos e tchau, tchau!